Então, vamos para a mensagem? Abrir lá em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos ler. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. O nosso assunto hoje é falar sobre o problema da apatia, da indiferença, e como isso é um problema real, um problema sério, né? O mais sério que a gente pode imaginar. A gente ouve, a gente pensa, certamente não é bom que o cristão seja indiferente, seja apático, mas o buraco é um pouco mais embaixo do que parece à primeira vista. E essas palavras, né, apatia, indiferença, não aparecem na Bíblia, pelo menos não nas nossas versões. Mas o conceito, a ideia de apatia, a ideia de indiferença aparece, inclusive nesse versículo aqui. Estou aqui no versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. O que o apóstolo aqui está exortando é justamente contra essa apatia e indiferença, exortando para o amor. Porque o contrário, né, de ser indiferente é justamente o amor. E todo esse capítulo 3 aqui, ele começa falando como somos filhos de Deus. Estamos pegando aqui um pouco do contexto. Ele começa falando como somos filhos de Deus e como isso é pelo amor de Deus, né? Não é obra nossa, não é mérito nosso, mas por conta do amor de Deus, tão grande amor com que ele nos amou, temos essa glória, essa bênção de podermos ser chamados filhos de Deus. E ele começa dizendo então que os filhos da ira, né, os filhos do diabo praticam o pecado, e nós que somos filhos de Deus, temos esse título, temos essa responsabilidade de viver de acordo com a vontade do nosso Pai. E ele nos exorta aqui, então, a seguir na vontade de Deus e nos diz, né, para realmente evitarmos todo o pecado, fugirmos do pecado por completo. E ele cita aqui também duas formas de praticarmos pecado. Então, aqui no versículo 15, isso, no versículo 15 ele diz: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Só que o apóstolo ele fala uma forma de pecarmos que é o pecado ativo, nós ativamente pecando. E um pecado ativo não precisa ser necessariamente eu ir lá e cometendo uma ação. Eu não preciso ir lá e matar meu irmão para de fato matar ele. Ah, ao longo da Bíblia nós vemos que fica muito claro que só o fato de odiarmos alguém já matamos essa pessoa em nosso coração. Se invejamos alguém, em nosso coração nós já destruímos todas as posses dessa pessoa. Se no meu coração eu desejo uma mulher, no meu coração, então eu já adulterei com ela dentro de mim. Então não preciso de fato executar a ação aqui na carne, mas só de eu ter esse pensamento, esse desejo, alimentar isso dentro de mim, já é eu praticar esse pecado, já é eu ativamente tomar parte nesse pecado. Então, essa é uma forma de pecarmos que o apóstolo coloca aqui, que devemos evitar. E outra forma é justamente aquela que lemos no versículo 17, né? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Então, uma forma de pecarmos é ativamente tomando parte desse pecado, seja fazendo uma ação ou nutrindo um desejo pecaminoso. E outra forma é de sermos omissos. Então, se temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, cometemos mal. A carta de Tiago diz isso, né? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, não é só tomarmos parte no pecado, nutrimos o pecado que é pecado contra Deus, mas também deixarmos de fazer o bem, sermos omissos, também é pecado. E, bom, aqui eu já estou falando de omissão já, mas eu disse que o nosso assunto era apatia e indiferença. Só que quando a gente fala disso em um contexto bíblico, até num contexto secular também, mas principalmente no contexto bíblico, essas duas coisas se misturam. Porque o crente que ele é apático, que ele é indiferente para a vontade de Deus, ele não vai cumprir aquilo que é mandado dele. Ele não vai ter prazer em cumprir a vontade do Senhor. Ele pode até fazer alguma coisa que aparente ser boa, mas em seu coração ele não vai estar desejoso de fazer aquilo.
Ele não vai estar reconhecendo que ele tem que fazer aquilo porque vai agradar a Deus dessa forma, porque é servir a Deus fazer isso. Então, quando a gente fala no contexto bíblico, tanto a diferença quanto a missão são duas coisas que caminham juntas. Ah, e aqui o texto ele comenta sobre isso, então, né, sobre sermos filhos de Deus, sobre termos essa honra e as responsabilidades que vêm com isso. Fazemos a vontade de Deus e de evitarmos o pecado por completo, seja tanto praticando, seja tanto sendo omisso em relação à vontade de Deus. E quando a gente fala disso, quando a gente fala de pecado em geral, a sabedoria humana compreende isso em partes. Então, o ser humano ele sabe que é errado roubar, sabe que é errado matar, mesmo que ele não seja salvo, mesmo que ele não seja servo de Deus. As leis humanas mostram que o ser humano entende bem isso. E tudo isso vem porque, mesmo que eles não sejam salvos, a consciência deles acusa eles de que essas coisas são más. Conforme o tempo vai passando, a humanidade vai se degenerando cada vez mais e mais, e essas ideias começam a ficar conturbadas também, degeneradas. Então é natural a gente ver cada vez mais absurdo, mas a princípio, o ser humano tem essa consciência dentro de si que Deus colocou no ser humano. E em relação à questão de apatia, nós vemos isso também na sabedoria humana, porém mais num sentido profissional da coisa. Porque se eu não faço direito o meu trabalho, se eu tenho um emprego e lá eu não executo minha função, eu no mínimo, vou tomar uma advertência, eu vou tomar um puxão de orelha. E se continuar se repetindo, eu vou ser demitido por justa causa. Tá na lei isso, inclusive. Então, o ser humano entende muito bem o problema da omissão. Quem tá no exército, um soldado do exército, que não cumpre aquilo que seu superior manda, ele comete o crime militar de prevaricação. Então, tem até um crime militar especificamente para isso. O cara vai preso lá. É um mês preso, mas vai preso, né? Então, a sabedoria humana compreende essa ideia de apatia, de que a omissão é um problema, mas costuma ficar preso nessa ideia de uma relação profissional, de uma responsabilidade institucional. Nas relações humanas, socialmente falando, de certa forma é aceito uma pessoa ser indiferente, uma pessoa ser apática. Claro que ninguém acha lindo. Nossa, fulano, você viu como fulano é apático? Quero muito ser igual a ele. Não costuma ser assim, mas as pessoas não condenam isso. As pessoas não condenam alguém que é apático, alguém que é indiferente. Então, socialmente, acaba, de certa forma, sendo aceito. Mesmo que não seja admirado, é algo que não é condenado. E a gente vê, então, que cada vez mais a humanidade vai aceitando essa ideia de que tudo bem ser indiferente, é até bom ser indiferente, porque assim você evita dor de cabeça, você não se relacionar com os outros, você evita problemas, porque se relacionar com pessoas sempre vai existir algum tipo de atrito, as relações humanas sempre tem vão gerar algum problema em algum momento ou outro. Então meio que começa a se tornar uma ideia de tudo bem ser indiferente, porque assim eu não me envolvo com os outros, fico tranquilo. E um exemplo que eu gostaria de dar em relação a isso, ultimamente eu tenho lido um livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias. E tem dois filmes desse livro, um deles de 2004, que tem o Jack Chan, e um mais antigo lá, acho que 50, não lembro. E o exemplo é justamente do personagem principal, né? Os Phileas Fogg, Sr. Fogg. E se você assistiu nesse filme, A Volta ao Mundo em 80 Dias, a versão que tem o Jack Chan, esqueçam. Nada a ver o personagem principal do filme com o do livro. Esqueçam o personagem do filme, porque o exemplo que eu vou dar do livro é bem diferente. Ele é introduzido como uma pessoa absolutamente regrada. Dizer que ele é regrado chega a ser subestimar o quão regrado ele é, mas ele tem hora, minuto, segundo exato para acordar, para sair de casa, para ir pro seu clube, porque, enfim, é Londres do século XIX, então essa ideia de nobreza, clubes, tudo mais, existia. Então ele tem a hora que ele vai pro clube e é exatamente a mesma hora. Ele conta exatamente quantos passos ele dá para chegar no clube. E tem a hora exatamente que ele chega em casa, que ele vai dormir. Enfim, todo dia exatamente igual ao outro. E ele vive assim, realmente, parece que cada dia é um repeteco completo do anterior. E o livro, inclusive, começa com ele demitindo um dos seus criados, porque ele trouxe a água para ele a 82 graus e ele queria 84. Então isso era imperdoável, demitiu o cara.
E assim que comecei a ler o livro, eu vi esse cara absolutamente regrado que não interage com ninguém, que não faz qualquer movimento desnecessário. Então ele não vai coçar a cabeça, porque coçar a cabeça é desnecessário. Ele não, todo o movimento dele é absolutamente calculado. E assim que eu vi isso, me incomodou um pouco, porque basicamente esse homem está vivendo uma vida miserável. Por mais que ele seja um homem da nobreza, um homem rico, seja descrito ali no livro que ele vive bem, é uma vida miserável, porque ele não está construindo nada, então ele não trabalha, ele só sai de casa, vai pro clube, volta para casa, enfim, todo dia. Então ele não constrói nada, ele não se relaciona com as pessoas, ele não agrega nada na vida das outras pessoas. Então, se ele sumir, o que acontece durante boa parte do livro, ele some de Londres, meio que não muda nada. Claro que tem tudo. Acontece toda um furdúncio lá, porque conta da proposta dele de viajar ao redor do mundo, é toda a história do filme. Mas essas coisas acontecem lá em Londres não por conta dele, mas por conta da proposta absurda de fazer a viagem ao mundo em 80 dias. As pessoas não dão falta dele realmente no dia a dia. Ah, e tem até um momento do livro que um dos companheiros de viagem dele diz que ele ouve a história, o motivo dele estar viajando, e acha aquilo muito sem sentido, não vê nenhum propósito naquilo, aquilo ali não é produtivo em nada, e diz que o Sr. Fogg provavelmente vai viver a vida inteira sem fazer nada de bom para os outros, nem para si mesmo. E até aquele momento do livro, de fato, ele não fez nada, não construiu nada de bom para si, não agregou nada de bom na vida dos outros, ele só gastou tempo, só jogou tempo fora. E para alguém do mundo que vê isso, para alguém que não é alguém da sociedade aí vê isso, pode achar bom, nossa, ele vive em paz, vive com a riqueza dele, fazendo o que ele quer. Ele quer ser regrado, então deixa ele ser regrado. E ele faz o que ele quer o dia todo, ninguém perturba ele, olha que maravilha. Mas se a gente vê isso, ele tá desperdiçando a vida dele. Ele não tá construindo nada para si, não tá agregando nada para os outros, mas para si também ele não constrói nada. E isso é um problema para, se formos ver da nossa perspectiva como cristãos, se vemos uma vida onde todo dia é exatamente igual ao outro e não interagimos com ninguém, não agregamos nada na vida de ninguém, se aí tá no nosso serviço. Se tiram a gente e a única diferença que faz é que agora vão ter que contratar outro trabalhador para colocar lá, as pessoas não vão sentir falta de nós, não no sentido de, como é querido, né? Nossa, como o Gabriel era querido e agora não tá mais trabalhando aqui. Mas no sentido de, eu sinto falta das coisas que ele falava, que ele tinha ideias sensatas, enfim. ah, Se a nossa presença não faz falta de maneira alguma, então a gente não está vivendo bem como um cristão. O nosso trabalho é ser sal nessa terra, é ser luz nesse mundo. É que o amor de Deus seja transmitido através de nós. Então, se nós, não, por onde passamos, não causamos nenhuma reação, quer seja as pessoas nos admirem porque tem simpatia por quem fala da Bíblia, fala coisas bonitas da Bíblia, ou seja, que nos odeiem porque não gostam desse negócio de Bíblia e não querem saber e por isso vão odiar a gente. Se por onde a gente passa a gente não causa nenhum tipo de reação desse tipo, então a gente não tá sendo sal, a gente não tá sendo luz. E a gente tá basicamente vivendo uma vida apática, porque a gente não se relaciona com ninguém. Ah, Se a gente for ver, por exemplo, no nosso trabalho, as pessoas, a gente é a luz para a pessoa e nós transmitimos o amor de Deus na escola, na faculdade, aqui mesmo na igreja, nós estamos transmitindo o amor de Deus para os irmãos. Porque uma coisa que é fácil é eu dizer, se o irmão precisar de mim, eu tô aqui, né? Pode vir pedir ajuda, que eu vou estar aqui. Mas eu não vou ativamente saber se o irmão tá bem, se ele precisa de alguma coisa, porque as pessoas não chegam assim para alguém que não tem uma relação próxima pedindo ajuda. É muito difícil isso acontecer, mas o normal é que as pessoas não cheguem para alguém que não, você não conversa pedindo uma ajuda, pedindo uma ajuda séria. Então, se eu só disser, se precisar de mim, eu tô aqui, eu não fizer mais nada, eu não buscar saber como a pessoa tá, basicamente não adianta muito. Ah, e eu posso dizer que por onde. Eu já passei por muitas igrejas, né? Eu ia aqui, lá em São Paulo, com Betel, Casa Verde, Osasco, Presidente Prudente, quando ainda a igreja existia, Bataguaçu, Três Lagoas. E todas essas igrejas eu sempre fui recebido muito bem. E eu podia ver claramente ali o amor de Deus sendo transmitido através dos irmãos. Então, onde quer que eu ia, Deus estava me recebendo bem ali através dos irmãos.
E ficava muito claro isso. Agora, será que se eu parar de vir aqui na igreja, os irmãos vão dar falta disso? Eu não digo num sentido de, o Gabriel era tão querido, sinto falta dele agora. Mas será que a luz de Deus, o amor de Deus que é transmitido através de mim, vai fazer falta? Ou será que é como se eu tivesse com a lanterna do celular acesa aqui no ambiente claro e eu desligasse? Não faz diferença a lanterna do meu celular aqui no ambiente claro. Será que a minha presença é assim também? Será que eu estou sendo realmente útil para Deus? Estou realmente fazendo a vontade de Deus? Estou realmente sendo luz, sendo sal, né, neste mundo? Muitas vezes eu me percebo falho nisso e que eu não tô cumprindo realmente a vontade de Deus. Muitas vezes eu me pego indiferente em relação aqui aos irmãos, em relação ao mundo mesmo, que eu só vivo no automático, sem para prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Nas pessoas por que eu estou passando, que eu poderia cumprimentar só para a pessoa lembrar de mim, ou sei lá, se eu ver alguém que realmente precisa de ajuda, ir lá e ajudar. Muitas vezes eu me vejo numa situação que eu tô só vivendo no automático. E não é assim que um cristão deveria viver a vida. Nós somos filhos de Deus, né? Como vimos aqui em 1 João 3. Então, assim como nosso Pai é amor, Deus é amor. Deus não é um Deus de amor, Deus é amor. Então, assim como Ele é amor, nós devemos também amar. Nós devemos transmitir esse amor. Agora, o que é o oposto do amor? A gente pode pensar de primeira que pode ser o ódio. Amor e ódio são coisas opostas. E realmente, não são coisas próximas. Eu não posso amar e odiar alguém da mesma intensidade. Então são coisas que são opostas. Mas o que é o oposto extremo do amor não é exatamente o ódio. Porque o ódio eu ainda tenho que reconhecer aquela pessoa, reconhecer que algo ali me incomoda nela. Então eu ainda reconheço a existência dela. Agora o amor, que é eu me importar e ter esse amor sacrificial, essa entrega sacrificial, o oposto disso seria justamente a indiferença, onde eu não reconheço sequer a existência daquilo. Eu ignoro completamente aquilo na minha vida. Então, se a gente for pensar bem, o oposto do amor é justamente a indiferença. Tanto é que se a gente for ver a eternidade futura, os salvos estarão na presença de Deus, na presença do amor de Deus, e os condenados, eles estarão na presença do ódio de Deus? Não, eles estarão na ausência de Deus. Eles estarão sendo condenados, recebendo justiça eternamente, mas Deus não estará lá. Deus não vai estar lá odiando eles. Não, eles vão estar fora da presença de Deus. A presença de Deus não vai estar naquele lugar. Então, a gente vê que realmente o oposto de amar é sermos indiferentes. Então, a apatia na nossa vida, sermos indiferentes, é um problema muito maior do que a gente pode pensar de primeira mão. E a Bíblia, muitas vezes, ela vai nos exortar contra isso, né? Contra uma vida apática, contra uma vida indiferente. Sempre nos relembrando aquilo que é o nosso propósito. Então, o mundo pode pensar, né? Qual que é o sentido da vida? Bom, nós sabemos muito bem, né? Efésios 2:10, que somos feitura sua, para viver nas boas obras que foram preparadas para nós andarmos nelas. Não lembro o versículo completo de cabeça, mas diz algo nesse sentido, né? Então nós temos um propósito muito claro de vida, não tem ambiguidade, não tem dúvida, será que é isso, será que é aquilo? Não. Fomos salvos para ser servos de Deus, para fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus, né? Como o Senhor Jesus diz, o maior mandamento de todos é o amor. Então, devemos amar, devemos fazer tudo. Mesmo se a gente esquecer todos os outros mandamentos, o único que sobra, a coisa mais importante é o amor. Então, se seguimos o amor, estamos fazendo a vontade de Deus. E se amarmos de verdade, não fazendo ações que parecem amor, mas na verdade nosso coração não está naquilo. Como diz, né, 1 Coríntios 13, mesmo que eu entregasse meu corpo, mas eu não amasse, então não valeria de nada. Então, realmente, o nosso propósito é muito claro e a palavra de Deus diversas vezes vai nos exortar a isso, a seguirmos uma vida de constância, de verdadeiro amor a Deus. Não um amor de boca, mas um amor de língua, mas em obra e em verdade, como diz aqui no versículo 18, em 1 João. E a gente vê que muitas vezes, né, o povo de Deus, se a gente for ver o Velho Testamento, muitas vezes o povo de Deus realmente age de maneira indiferente para com o Senhor. Eu queria ler lá no livro do profeta Ageu, uma situação que aconteceu. Então, essa época que Israel está sobre o domínio
sob o domínio dos persas, se não me engano. E então, por conta de que Esdras pediu para o rei, e Deus abençoou ele nisso, então o rei permitiu que ele fosse reconstruir a cidade, mas a prioridade de tudo era a reconstrução do templo, né? Ele queria voltar para reconstruir a cidade, reconstruir os muros, mas o objetivo principal deles voltar, a primeira coisa que eles tinham que fazer era a reconstrução do templo. E o povo não agiu conforme isso. Eles estavam completamente indiferentes para com Deus. Então aqui, no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 4. Versículo 4? Versículos 4 e 5. Porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa, o templo, fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Aqui o povo, ele não deixou de fazer a vontade de Deus porque eles estavam rebeldes contra Deus. Não, não quero fazer a vontade de Deus. Eles não estavam nesse espírito rebelde. Mas eles estavam indiferentes. Para eles não importava fazer a vontade de Deus. O que importava mais era reconstruir minha casa e é isso. Mais importava as coisas deste mundo, as coisas seculares. Não importava a reconstrução do templo, que apesar de ser um prédio secular também, o propósito daquele prédio é muito maior, é realmente de glorificar a Deus. Então, em vez de se preocupar com aquilo que seria a vontade de Deus, que iria agradar a Deus, eles estavam indiferentes, eles estavam apáticos para quanto à vontade de Deus e ignoraram. Não por uma vontade rebelde de ir contra Deus, mas eles realmente só não se importavam. Isso a gente vê ao longo de vários momentos da história de Israel. Eu peguei esse caso aqui do livro de Ageu, porque é um livro que eu gosto muito, então sempre que eu tenho oportunidade eu uso essa passagem. Mas a gente vê isso em muitas partes da Bíblia, e é muito fácil a gente ver aqui de longe, ver toda a linha do tempo, ver o que Deus diz sobre o povo e dizer, realmente, né, eles estavam errados. Mas será que na nossa vida nós agimos correto? Será que nós realmente amamos a Deus e realmente agimos com fervor, agimos com plena vontade de fazer a vontade de Deus? Falando por mim, eu vejo que muitas vezes eu sou falho nisso. E muitas vezes eu tenho oportunidade de pregar, de evangelizar e eu não aproveito. Muitas vezes eu posso perguntar para algum irmão, para alguém que eu conheço, que não seja necessariamente da igreja, mas perguntar como tá, se tem algum problema, buscar saber mais. Isso eu não posso usar como desculpa eu ser uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida, porque, enfim, né, introversão não é pecado por si só, senão eu estaria com a tabela do bingo completa já. Mas não é buscar ser extrovertido e ser melhor amigo de todo mundo, mas buscar saber um pouco mais, se conectar um pouco mais com o outro, se conectar um pouco mais com o próximo. Eu posso muito bem procurar saber mais sobre os irmãos, e muitas vezes eu falho em fazer isso. Muitas vezes mesmo. Isso não é um problema de sermos tímidos ou qualquer coisa do tipo, porque se temos um relacionamento saudável com Deus, isso vai transbordar. Não vai ter, a gente não vai ter como guardar isso dentro de nós. Se nosso relacionamento com Deus está bom, está saudável, nós vamos demonstrar amor, nós vamos buscar qualquer oportunidade para perguntar, para ver se alguma irmão está precisando de ajuda e ir lá ajudar. A gente vai ativamente procurar oportunidades, não esperar que elas batam na nossa porta para essas oportunidades para fazer a vontade de Deus. E o contrário é verdade também. Se nosso relacionamento com Deus está fraco ou está frio, então isso vai mostrar, isso vai transparecer em nós. Nós vamos ser mais apáticos, vamos ser mais indiferentes e isso só vai trazer prejuízo para nós. E essa questão de buscar dar uma palavra de sabedoria, de buscar saber como o outro tá, não é nenhuma questão que precisam também ser muito estudados. Às vezes podemos pensar que, eu não sei muito da palavra, então não sei se eu consigo evangelizar direito. Olha, eu quando estava lá morando no interior, eu conversei com muitos irmãos senhorzinhos já, que muitos deles nem são letrados, mas que falavam com uma sabedoria que assustava até. E por que disso? Porque eles estudavam tanto, se aproximavam tanto de Deus, que era natural sair deles palavras de sabedoria, palavras sábias, porque Deus falava através deles.
Então não é uma questão, claro que o estudo é importante, se temos a capacidade, nós que somos letrados, temos essa capacidade, devemos aplicar ela. Mas não é isso que vai nos impedir de fazer a vontade de Deus, não é isso que vai nos impedir de levar uma palavra de sabedoria, não é isso que vai nos impedir de evangelizar, de fazer a vontade de Deus mesmo. Nós não temos qualquer desculpa para fazer a vontade do Senhor. A verdade é que se não fazemos, é porque nós não queremos, porque estamos apáticos, porque realmente não nos interessa naquele momento cumprir a vontade do Senhor. E esse é um problema tão sério que Jesus condena isso seriamente lá em Apocalipse 3. Todos já devem saber, mas é a carta à igreja de Laodiceia, e que é bem pesado o que é dito ali. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, aquele que é frio, que não conhece a palavra de Deus, que vive no mundo, esse está condenado, realmente é rebelde contra Deus, mas ele está em ignorância, ele não conheceu ainda a vontade do Senhor. Ele vive na ignorância. Por mais que irá ser cobrado dele, vai ser responsabilizado pela sua rebeldia contra o Senhor, é um caso menos grave. Agora, aquele que é quente, que conhece a vontade de Deus e fervorosamente cumpre a vontade do Senhor, esse realmente está sendo agradável a Deus, cumprindo a vontade do Senhor. Agora, se conhecemos a vontade de Deus e não praticamos, não temos prazer em fazer a vontade do Senhor, somos indiferentes quanto a isso? Então, isso é um problema realmente. Ai de nós se vivemos dessa maneira. Existe a parábola dos talentos, que um servo que recebe mais, ele investe aquilo, dobra, mais que dobra o valor. Outro que recebe um pouco menos, mas também investe, consegue lucrar. E o servo que recebe só um talento, ele enterra e devolve aquele um talento porque tinha medo de perder, enfim. E a gente vê então que daquele que tem muito lhe será acrescentado e que é aquele que tem pouco, até o que tem lhe será tirado. Então, se o que quer dizer aí? Ah, aquele que trabalha para a obra do Senhor, aquele que está ativamente buscando a oportunidade de fazer a vontade de Deus, mais portas vão se abrir para ele fazer a vontade de Deus. Então, até mesmo uma situação na vida dele que possa parecer algo ruim, na verdade, vai conduzir ele para uma situação onde ele possa ser útil a Deus. Ah, mas para aquele que é indiferente, para aquele que não faz a vontade do Senhor, então até essas mini oportunidades que batiam na porta dele de vez em quando, essas oportunidades vão parar de aparecer, ele vai parar de perceber essas oportunidades de ser útil a Deus. Porque ele não está buscando, então, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. E isso deve ser, se somos somente servos de Deus, deve ser algo pesado para a gente. Devemos entender que não temos perdemos essa oportunidade de ser útil a Deus, porque nós estamos nos abstendo disso, é algo muito sério e algo que deve realmente nos causar um terror. Ah, e como diz lá no texto inicial que nós lemos de 1 João, devemos então ter um amor sincero, amar não de boca, não de língua, mas em verdade e em obra. É para isso que Deus nos chamou e devemos ter nossa verdadeira alegria nisso. E aqui quando eu falo, né, não é apontando para nenhum irmão específico, ou exemplos no vácuo que eu falei aqui, mas muitas dessas coisas eu percebo na minha vida, que muitas vezes que eu fui omisso, muitas vezes que eu fui indiferente, depois eu olhei, eu estava vivendo completamente no automático, não aproveitando as oportunidades para fazer a vontade de Deus. Isso é realmente um problema. E eu não sei se os irmãos lembram, mas eu falava disso assim que eu me mudei para cá, eu falava disso antes, eu percebi esse problema em mim. Hoje em dia eu me vejo muito mais saudável espiritualmente, mas ainda me falta muito. Ainda eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor. E se algum dos irmãos acha que está fazendo um bom serviço a Deus, amém. E então vamos continuar buscar fazer mais. Como diz lá na parábola, aquele que tem mais, mais lhe será acrescentado. Então, se você acha que está fazendo um bom serviço a Deus, prossiga, continue. Agora, se algum irmão também acha que está falhando em alguns pontos, que está devendo a Deus, então vamos buscar juntos ser mais útil a Deus, buscar amar mais a Deus verdadeiramente e realmente nos amarmos por completo.
Então, essa era a palavra de hoje, irmãos. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe.